Olá, rapaziada, uma boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula aqui agora eu vou comentar com vocês sobre as regras de derivação. Então eu vou começar por uma revisão simples. A primeira coisa que eu quero que vocês observem e relembrem do que a gente estudou em sala e nas videoaulas anteriores. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma função y é igual a menos 2x mais 4 e quero calcular a derivada dessa função. Não sei se vocês lembram, o y está em função do x, isso é uma função do primeiro grau. Toda função que é do primeiro grau eu não preciso decorar nenhuma regra de derivação. É só eu lembrar que reta secante coincide com reta tangente. Então, a inclinação da reta secante, que nesse caso é menos 2, é a mesma que a inclinação da reta tangente. O que é a inclinação de reta tangente? Nada mais do que a derivada da função. Então, derivar funções do primeiro grau, basta observar. Y está em função de menos 2x mais 4. Quem está do lado do x é o menos 2, então a derivada dessa função é menos 2. O que significa isso? Esse risquinho que a gente coloca aqui em cima significa que a gente está derivando essa função, e esse menos 2 significa que a cada uma unidade que eu ando para a direita, a minha função, o meu eixo y, desce 2 unidades. Andei mais uma unidade, desce 2 unidades. E assim por diante. No exemplo 2, pessoal, nós temos aqui uma função constante. Olha bem, y é igual a 4. Não tem nenhum x aqui. Ou seja, para qualquer valor de x que eu tenha, o meu y sempre vai ser 4. Lembra na videoaula anterior, na aula 2? A derivada, y', a derivada de uma função constante é sempre 0. Se perguntar na prova, por que a derivada de uma função constante é sempre 0? Porque derivada significa inclinação de reta tangente. E quando eu desenho o gráfico dessa função aqui, se a gente for desenhar o gráfico dessa função, o que a gente vai encontrar? Para qualquer valor de x, o meu y sempre vai ser 4. Vamos supor que aqui está o 4. Então, ela não tem inclinação, essa reta. Então, essa reta aqui, a inclinação dela é 0. Por isso que eu digo que a derivada é 0. Acho que está tranquilo, calmo para todo mundo aí. Prosseguimos. Então, quando a função não é do primeiro grau ou ela não é uma função constante, eu não preciso decorar regra de derivação nenhuma. Eu uso esse método já exemplificado. Agora, vamos supor que eu tenho uma função que não é constante, não é do primeiro grau. Ela é do segundo grau, do terceiro, do quarto e assim por diante. Como exemplo, nessa nossa videoaula, eu cito a função y igual a x ao cubo. Eu quero calcular a derivada dessa função. Vamos só relembrar uma coisa importante antes de eu ensinar a regra de derivação. Observem o gráfico dessa função, pessoal. Eu peguei aqui um software que chama GeoGebra e vou desenhar o gráfico dessa função. Y é igual a x ao cubo. Como que ficaria o gráfico dessa função? Ficaria mais ou menos assim. É essa curva. Eu vou aumentar um pouco. Vou fazer aqui uma reta. Vou marcar 2 pontos. Vou marcar esse ponto, que eu vou chamar de A. E vou marcar esse ponto que eu vou chamar de B. Por esses 2 pontos eu vou traçar uma reta secante. Isso mesmo, reta secante é aquela que pega 2 pontos. Então, uma reta passando por A e uma reta passando por B. Está aqui a minha reta secante.
passando por A e passando por B. Agora, se eu só trocar a cor aqui dessa reta, para ficar mais fácil da gente visualizar, vamos colocar aqui ela de azul, vou aumentar a espessura da cor dela. Tá aqui. Fiz uma reta secante. Agora eu vou fazer uma reta tangente nessa função, pessoal, passando ou pelo ponto A ou pelo ponto B. Porque o que é reta tangente? É aquela reta que pega em apenas um único ponto da função. Então eu vou vir aqui, opção reta tangente, e vou traçar uma reta tangente passando por A. Tá aqui. Vou até mudar a cor dessa reta tangente, só para vocês poderem ver melhor. Vamos colocar ela em vermelho, por exemplo. Vermelho, e vamos aumentar a espessura dela também. Vou colocar bem grossa aqui para a gente entender. Tá aí. O que eu quero que vocês observem é que a inclinação da reta tangente, essa inclinação da reta tangente, que está de vermelho, não tem a mesma inclinação que a reta que está de azul. Então, quando a função não é do primeiro grau, ou quando a função não é constante, as inclinações de reta tangente e reta secante não são iguais. E aí, na aula anterior, o que a gente comentou? A gente pega essa reta secante e vai aproximando ela, aproximando, até encostar na reta tangente. Aplico uma noção de limite, conforme a gente conversou na aula anterior, e aí eu consigo descobrir a inclinação dessa reta. Porém, galerinha, é o seguinte. Calcular esse limite demora muito tempo, dá um trabalho danado e é uma matéria que vocês vão ver mais detalhada em cálculo. Então eu vou ensinar para vocês a regra de derivar essas funções. Então, como que eu derivo uma função quando não é do primeiro grau ou ela não é constante? Primeira coisa, o que vocês vão fazer? Olha para o expoente da função. Professor, qual o expoente dessa função? 3. X está elevado ao cubo. Qual a regra da derivação? Você pega o expoente primeiro e desce ele multiplicando a função. Então, vamos derivar. Y, coloco um risquinho aqui porque eu vou derivar. O meu expoente aqui, que é 3, ele vai descer multiplicando a minha função. Quem é a minha função? X ao cubo. Então, ele desce multiplicando x ao cubo. Depois que o meu expoente desceu multiplicando a função, eu vou tirar uma unidade do expoente. Essa é a nossa regra de derivação. Então, de novo, ninguém esquece. Expoente desce multiplicando a função. Depois eu tiro uma unidade do meu expoente. Ah, professor, por que isso? Por que essa regra? Essa regra veio lá daquela noção de limite que vocês vão aprender de uma maneira mais aprofundada nas aulas de cálculo. Resolvendo isso aqui, olha como que eu fico. Y', que é a derivada da função, é 3 vezes 3 menos 1, 2. Então, fica x ao quadrado. Essa é a derivada da função y igual x ao cubo. Na sala de aula eu vou explicar para vocês um significado geométrico. Por que a derivada é isso? Mais um exemplo. Ó. Eu quero derivar essa função. Então vamos lá. Eu quero calcular o y'. O que eu faço? Olho para o meu expoente. O meu expoente faz o que, pessoal? Desce multiplicando a função. Então, o 6 desce multiplicando toda a minha função. Então, ele desce multiplicando o 5, x a sexta. Depois, eu faço o quê? Subtraio uma unidade do meu expoente. Como ficaria a nossa função?
Ficaria y' é igual 6 vezes 5, 30. 6 menos 1, 5. Ficaria 30x elevado à quinta. Ah, professor, mas preciso fazer detalhado toda vez? Desce expoente, multiplica? Não. Pessoal, vamos pular um degrau, vamos tentar fazer isso mais rápido, criar agilidades. Se você entendeu esse processo, como que a gente faria isso aqui de uma forma mais rápida, para não perder muito tempo? Ó, a função está aqui. Quero derivar essa função. O que a gente comentou? O expoente desce multiplicando. O 6 pega o 5. 6 vezes 5, 30. Desceu multiplicando, tira uma unidade do 6. Tirou uma, vira 5. Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer dessa forma mais rápido. Aqui eu detalhei. Aqui eu fiz de uma forma mais ágil. Tranquilo? Agora vamos lá. Mais uma parte da nossa videoaula. Derivada de polinômios. O que é polinômio, pessoal? Aqui a gente tem uma função formada por monômios. Monômios quer dizer um único termo. O que é um monômio? É uma expressão algébrica. Algébrica porque tem letras do alfabeto elevada a um expoente, um número. E tem apenas um monômio. O que é um polinômio? Poli quer dizer vários. Polinômios são vários monômios juntos, sempre separados por um sinal de mais ou um sinalzinho de menos. Então, isso é um polinômio. Por quê? f de x é igual a 5x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 1. Eu tenho um monômio, um outro monômio e um outro monômio. Normal. Vários monômios formam um polinômio. Então, aqui eu tenho 3 polinômios. Então, polinômios são expressões matemáticas separadas por sinal de mais e menos. Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse caso aqui, ó. X menos 3 ao quadrado não é um polinômio. Eu não posso, por enquanto, aplicar a regra que a gente aprendeu. Ah, professor, por que não é um polinômio? Porque isso aqui tem que ser desenvolvido para virar um polinômio. Isso aqui é um produto notável. Lembra que vocês aprenderam isso? Ó? Vamos só resolver esse produto notável aqui. X menos 3 ao quadrado. Como que ficaria isso daqui? Ficaria como? O quadrado do primeiro. Aí vocês iriam lá colocar x ao quadrado. Vou colocar aqui já apago. Ó. Ficaria como? X ao quadrado. Menos, aqui tem um sinal de menos, né? Então, vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 3 ao quadrado. É o que vocês estavam aprendendo na aula com a Flávia. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x, vai ficar menos 6x, mais 9. Agora que eu desenvolvi essa expressão, agora sim ela virou um polinômio. Ó. X ao quadrado, separou com sinal de mais e menos, 6x mais 9. Então, isso aqui são exemplos de polinômios. Como que eu encontro a derivada de funções polinomiais? Isso é um polinômio? Sim, professor, é um polinômio. Pessoal, para encontrar a derivada de função polinomial é muito fácil. Você acha, você separa ela com sinal de mais e menos, então o sinalzinho de mais e de menos não afeta o cálculo da nossa derivada. Então isso eu vou separar em duas funções, ó.
Aqui eu vou derivar essa e depois eu vou derivar essa. E eu posso fazer isso porque isso é um polinômio. Então, como que fica? A em função de x. Se eu quero derivar a linha de x. Olha só para o primeiro, x ao cubo. O expoente desce multiplicando. Esquece que isso aqui existe. Então, 3 desce multiplicando x ao cubo. Então, vai ficar 3x. Depois que ele desce multiplicando, tira uma unidade do expoente. 3x ao quadrado. Fez esse. Copia o sinal de menos aqui, ó. Agora resolve esse daqui. Qual é a derivada de 2x? 2x não tem nada aqui, é 1. O 1 desce multiplicando 2. 2 vezes 1, 2. Agora, tira 1 daqui. 1 menos 1 dá 0. Vai ficar x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Dá ele mesmo. Reparem, rapaziada, que não precisava nem ter feito isso. Observem que 2x é uma função de que grau? Primeiro grau. Imagina que eu tivesse escrito ela assim, ó. Y em função de 2x. Qual a derivada disso daqui? É o próprio 2. Olha o nosso resultado aqui, ó. Não precisava nem utilizar a regra. Olha essa aqui, ó. Encontre a derivada dessa função. Quando você bate o olho nessa função, você percebe que ela é uma função do primeiro grau. Então, não precisa utilizar a regra. O y está em função de quem? Do x. Qual a derivada da função? 3. Então, y' é 3. Ah, e pela regra, professor, como que eu faria isso pela regra? Ah, pessoal, a mesma coisa, ó. Se você for olhar pela regra, aqui você tem uma função, aqui você tem uma função. Então, olha separadamente só o 3x. Y é igual a 3x. Qual que é a derivada de 3x? 3. Olha agora só o 2. Y é igual a 2, como uma outra função. Sinal de mais separa em várias funções. Qual que é a derivada de uma constante? Se eu olhar aqui, qual que é a derivada de 2? Ah, professor, a derivada de 2 é 0. De uma constante é sempre 0. Então, soma 0 aqui. Isso continua dando 3. Percebe que não precisa fazer tudo isso. Basta observar que a função é do primeiro grau. Novamente, mais um exemplo. Se y é igual a menos 3x mais 2, funçãozinha do primeiro grau, e y em função de x, qual que é a derivada? Menos 3. Y é igual a 2 menos 3x. O y está em função do x. Novamente, eu tenho uma função de que grau? Do primeiro grau. Preciso usar a regra? Não. Qual a derivada, rapaziada? A derivada dessa função é o menos 3. Olha o erro. Olha que polinômio mais feio, né? Y é igual a menos a quinta mais 10a quarta menos 2a ao cubo mais 13a ao quadrado menos 15. Então, aqui, por não ser do primeiro grau e não ser uma função constante, nós iremos utilizar a regra de derivação. O sinal de mais e de menos separa isso em várias funções. Então, vamos olhar a primeira aqui. Y é igual. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira. O 5 desce multiplicando a função. Como não tem nada aqui na frente, é 1. 5 vezes 1, então vai ficar menos 5 vezes a.
Quando ele desce multiplicando, eu subtraio 1 do expoente. 5 tira 1, vira 4. Vamos para o outro, ó. Olha a outra função. O expoente desce multiplicando todo mundo. 4 multiplica o 10. Então vai ficar mais 4 vezes 10, 40. Quando o meu expoente desceu multiplicando, eu preciso subtrair uma unidade do expoente. Então, 4 tira 1, 3. Vai, vamos para os outros. Aqui, ó, outra função. O 3 desce multiplicando 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Tirando uma unidade do expoente. 3 tira 1, 2. Percebe que está sempre reduzindo. 5 foi para 4, 4 foi para 3, 3 foi para 2, 2 vai para 1. Agora aqui a última, ó. Vamos fazer essa aqui sozinha. Tem o mais. O 2 desce multiplicando todo mundo. Então, 2 desce multiplicando 13. Vai ficar 26. E aí eu subtraio 1 do expoente. Vai ficar a elevado a 1. A elevado a 1 é o próprio a. Não precisa colocar 1. E por último, o menos 15. Opa, menos 15 é um número, é uma função constante. E a derivada de uma função constante é sempre zero. Preciso vir aqui, pessoal, e pôr menos zero? Não. Então acaba aqui a nossa função. Ó. Essa é a derivada dela. Para finalizar nosso caso aqui, vamos aos nossos dois últimos exemplos. O f, S de t é igual a 3. Lembre-se, está em função do t. Como não tem t aqui, é uma função constante. Professor, qual a derivada de uma função constante? Ela é sempre zero. Então, vai ficar S' de t, o linha porque eu estou derivando, é igual a zero. Se montar esse gráfico, não tem inclinação à reta tangente. O g, S de t é igual a π elevado ao cubo. Pessoal, isso aqui é uma pegadinha. Lembra de uma coisa, o π é um número, ele é uma constante, ele é um número que vale aproximadamente 3,14. Se você pegar esse 3,14 e elevar ao cubo, continua ainda dando uma constante. Óbvio, se quiser que faz um teste aqui, continua dando um número. Ó, 3,14 elevado ao cubo, ó. Vai dar 30,95. Então, continua dando aproximadamente 30,95. Deixou de ser constante? Não. Isso daqui, ó, é a mesma coisa de escrever isso. E qual que é a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é sempre zero. Então, esse π aqui era só uma pegadinha para vocês. E por último, para finalizar, observem que isso é um polinômio. Como é um polinômio, não é um polinômio, então não vale a regra. O 2 não vai descer multiplicando todo mundo. Eu tenho que desenvolver isso daqui primeiro. Isso é um produto notável. O quadrado do primeiro, quem que é o primeiro? K. Então, vai ficar K ao quadrado. Aqui tem um sinal de menos, então é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes K, 2K. Pela regra do produto notável, mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? 1. Quanto que é 1 ao quadrado? 1.
Agora que eu desenvolvi isso daqui, eu aplico a derivada. Faço essa separado, depois faço essa e depois faço essa. A última, mais 1, é a derivada de uma constante. Não preciso fazer. O menos 2k é uma funçãozinha do primeiro grau. Então, isso aqui vai dar menos 2. Para quem não lembra, se eu falar que y é igual a menos 2k, o y está em função de quem? De menos 2k. Qual que é essa derivada? Menos 2. Por quê? Porque é uma função do primeiro grau. Então, essa aqui eu já sei que dá menos 2. E a outra? K ao quadrado. O expoente desce multiplicando todo mundo. Vai ficar 2k. Subtrai 1. 2 menos 1 dá 1. K elevado a 1 é ele mesmo. Então, o resultado fica assim. Finalizamos aqui, pessoal, tudo que eu precisava para a parte de matemática. Daqui a pouco vamos começar agora só a parte de física. Um forte abraço para todo mundo e uma excelente semana.